Continuando na nossa segunda videoaula do curso da Igreja Bíblica, lição 8, o louvor da igreja. Falamos sobre tipos de louvor, não é? Então nós estamos vendo aqui sobre o louvor incompreendido, o louvor incompreendido, né? Que é aquele louvor que ele não chega até Deus, não é isso? Ele não chega até Deus. Ele não está conforme a palavra de Deus, ele não agrada a Deus, né? Então nós estamos vendo aqui primeiramente o louvor falso, aquele que é baseado em ídolos, não é para Deus, é para os ídolos. Vimos também o louvor em vão, porque ele não é de acordo com a palavra de Deus, mas com falsos ensinos. E o louvor em vão ele tem várias categorias. Temos a pessoa que louva em vão porque não obedece a Deus, não vive conforme o ensinamento de Deus. A pessoa adora em vão porque não tem um espírito de adoração. E aqui no ponto 3, a pessoa adora em vão porque vai conforme suas próprias ideias e não conforme a vontade de Deus. E temos um exemplo aqui de Levítico capítulo 10. Encontramos a história de Nadab e Abiú. Eles eram filhos de Arão e eram sacerdotes, né? Arão era o sumo sacerdote dos israelitas. Deus havia ordenado na adoração o uso de fogo especial para acender o altar de incenso. Era um fogo especial, ele era santificado para o incenso e o sacrifício de louvor. Mas eles, sacerdotes de Deus, diante da presença de Deus, no templo do Senhor, né? O que eles fazem? Eles raciocinaram que, fogo é fogo, né? Então, independentemente da fonte de calor. E eles usaram fogo comum para acender o altar de incenso na presença de Deus. Quais foram os resultados? Aquilo ali era impuro e Deus é puro, né? Então, o resultado foi a morte, eles morreram. Deus ficou muito triste com eles, com raiva deles, por terem mudado o seu esquema e os puniu imediatamente, enviando seu próprio fogo para consumi-los. É evidente que Deus não aceita o louvor daqueles que modificam a natureza e forma do culto que por ele nos foi ordenado. Então esses dois sacerdotes morreram queimados porque eles profanaram a santidade e pureza de adoração a Deus. Fizeram isso e, por estar diretamente na presença de Deus, para você entender bem, é como alguém que viola as regras de pureza, limpeza e higiene em um hospital e acaba morrendo por infecção. Então, no caso aqui, eles violaram a santidade de Deus e Deus teve que eliminá-los porque eles se tornaram impuros ao proceder naquele ato vil de profanar o altar de incenso. Ponto 4. A pessoa que louva a Deus de uma maneira grosseira e desorganizada também está louvando em vão, conforme 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Ele diz, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, dá uma dura repreensão aos coríntios que estavam fazendo uma adoração bagunçada praticamente. Podemos usar essa palavra, A adoração estava uma bagunça, Mulheres falavam do lado, outros falavam de outro, outros gritavam, outros falavam línguas, ninguém entendia. Então, Paulo ele mostra que tudo deve ser feito com decência e ordem. Portanto, o louvor rejeitado por Deus é aquele baseado apenas nas emoções, sem controle e cheio de confusão. Ponto 5. Aquele que segue uma autoridade falsa, seja ela um credo, um livro, lista oficial de requisitos, homem, hierarquia ou um sistema humano, também está louvando em vão. Ele pode se humilhar e punir seu próprio corpo, mas tudo isso é louvor falso, conforme nós vimos em Colossenses, capítulo 2, versículo 21 a 23. Vamos ver aqui essa passagem. Colossenses, capítulo 2, versículo 21. Ele vai dizer assim: se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isso, não prove aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens,
porque todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então o apóstolo Paulo aqui estava falando de cristãos que estavam se apegando a crendices, né? Isso não pode pegar isso, não pode fazer aquilo. Mas isso eram tradições, eram coisas que os homens inventavam. Então ele disse que isso não tinha valor nenhum contra o pecado, contra a sensualidade. Então era um louvor que praticamente não estava de acordo com a palavra de Deus, era um louvor em vão. Aquele que continua afastado dos seus irmãos na fé, que tem mágoas contra alguém, ou de quem quer que seja, outra pessoa que se possa queixar, né? Não receberá o apoio de Deus em seu louvor. Assim diz Mateus capítulo 5, 23 e 25, e também 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Veja só. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a sua oferta. Esse texto de Mateus está diretamente ligado à adoração e à nossa relação com os irmãos, né? Então não adianta você adorar a Deus se você vive com mágoa de alguém, porque a nossa adoração está baseada no perdão que nós recebemos de Deus. Mas esse perdão só vem até nós se nós perdoarmos o nosso próximo. Então, se tem mágoa contra alguém, se tem uma intriga, se odeia uma pessoa, não pode vê-la, não vá na presença de Deus. Por favor, não faça isso, não vá para a igreja, porque Ele não vai aceitar a sua adoração enquanto você não fizer as pazes, não é isso? Então, esse é o princípio fundamental para ser um cristão e para adorar a Deus. Como diz aqui, não é? Nem faça a sua oferta, deixa lá no altar. Primeiro se reconcilie com seu irmão, aí depois voltando faça a sua oferta. A oferta é um ato de adoração que é para agradar a Deus. Nós temos um excelente exemplo lá em Gênesis, no capítulo 4, em Abel e Caim, não é? Então, ambos ofertaram a Deus. Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou nem de Caim, nem da sua oferta. Então, além da oferta, está a vida do adorador, né? Então, muito importante esse princípio para não adorarmos em vão. E também Paulo vai dizer aqui aos Coríntios, peço, irmãos, rogo, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vocês divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Essa adoração com essa divisão que estava havendo também não seria aceita por Deus. Sabemos claramente isso, e por isso que o nosso louvor pode ser em vão, se louvarmos egoisticamente ou sem conhecimento dos ensinamentos bíblicos. Entretanto, muitos afirmam o seguinte: eu gosto de um pouco de movimento nos cultos, um culto animado, né? Um bom conjunto, né? Eu gosto quando tem que ter curas milagrosas, ver o poder de Deus atuando, né? Outras manifestações. Outros vão dizer, eu prefiro uma liturgia riquíssima, um vestuário, uma coisa bonita, uma coisa bem feita, né? Ornamento, incenso, velas, o tecido de ouro, rituais, né? As pessoas fazem essas afirmações, não é? Bem, a adoração não é para agradar a você, não é para agradar a mim, não é para agradar a nós. A adoração é para agradar a Deus, né? A adoração é para Deus, não é para o visitante, não é para a pessoa que chega, não é? É para Deus. Será que as pessoas que pensam assim estão pensando no louvor que agrada a Deus ou no que agrada a si próprios? A palavra divina fala em louvor verdadeiro, aquele do Espírito e da verdade. João 4,24 é quando Jesus diz, os verdadeiros adoradores adorarão em Espírito e em verdade. Então, a adoração é você para Deus. Não é você não, a adoração não é uma peça de teatro para você ir lá assistir e se agradar ou não. A adoração é para você participar. Não é isso? Esse é o sentido da adoração. Esse é o único tipo de louvor que Deus aceitará. Isso foi a verdade nos dias de Cristo e ainda é a verdade nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje. O louvor que Ele pede de nós deve ser verdadeiro e sincero. E por isso mesmo, aqueles que o louvam têm que fazê-lo nos termos que Ele nos deixou, e não conforme os seus próprios desejos. Né? Lembra a história de Nadab e Abiú, que adoraram conforme as suas ideias, não conforme as ideias de Deus. O problema é que eles estavam na presença de Deus, no santuário de Deus, e isso foi um desastre. Né? Hoje nós também estamos na presença de Deus, mas Deus não age mais dessa maneira. Né? Agora, na nova aliança, nossa adoração é espiritual,
não é? Então, ninguém vai morrer por fazer uma coisa errada, mas espiritualmente sim, né? Essas coisas físicas que nós vemos no Antigo Testamento, morte literal, a pessoa morre ali, ficam como exemplo, certamente, né? Para que nós aprendamos o quanto é sério as coisas com Deus, né? Isso é uma grande lição para nós. Bem, então você pergunta, mas então qual é o louvor que eu vou dirigir a Deus? Olha, não é um louvor ignorante, claro, né? Nenhum das doutrinas e mandamentos dos homens, né? Pelo contrário, nosso louvor tem que ser em espírito, de coração, e tem que ser na verdade, conforme a palavra de Deus. Lembra o ensinamento de Jesus, João 4:24. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, para fazer uma adoração verdadeira, o seu espírito, o seu coração, a sua mente tem que estar entregue a Deus, mas também tem que estar de acordo com a vontade de Deus. É feito um presente. Imagina um presente. Você vai dar para uma pessoa um presente que ela não gosta? Claro que não. A pessoa odeia perfume. Você vai dar um perfume para ela de presente? A pessoa não gosta de... A mulher não gosta de vestido vermelho. Você vai dar um vestido vermelho para a mulher? Com certeza não, né? A gente dá um presente para agradar a pessoa. Então, assim também. A adoração é para agradar a Deus. Então, nesse momento, não é nós que dizemos como é que vai ser para agradar a Deus. É Ele, né? É Ele que está sendo adorado. Ele é Deus. É Ele que diz como quer ser adorado. Muito importante esse princípio. Não é o adorador que diz como deve adorar a Deus. É o Deus poderoso que diz como quer ser adorado. E para saber como é que Ele quer ser adorado, só tem uma maneira. Uma única maneira. E a palavra de Deus. Ser conforme a palavra de Deus. Em decência e ordem, organizado conforme todas as normas bíblicas, para ser aceito por Deus. Então, nós vamos ver aqui agora, né? Vamos ver aqui como era que a igreja adorava, o que está na Bíblia sobre adoração, para que a gente possa fazer uma adoração tranquila, certa, né, correta. Você tem que adorar sabendo que aquilo está na palavra de Deus. Qualquer coisa que acontece no culto, que você não encontra na adoração na palavra de Deus, você já fique preocupado. Uma pesquisa nas páginas do Novo Testamento indica que a igreja original praticava os seguintes aspectos formais do louvor. Vamos ver o louvor da igreja original. Primeiramente, a igreja se congregava para estudar a palavra. Então, na adoração tem estudo da palavra. Inclusive, aulas bíblicas, discussões sobre tópicos espirituais e pregações. Embora havendo Timóteo estudado as Escrituras desde a sua infância, segundo Timóteo 3,15, o apóstolo Paulo exortou a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Veja bem, o que é se apresentar a Deus? É tudo aquilo que você faz para Deus, na nossa vida para Deus, mas lembra que quando nós vamos adorar, nós também estamos nos apresentando a Deus, né? Então temos que buscar nos apresentar aprovado e com conhecimento da palavra. Esse conselho se aplica a todos os cristãos, especialmente quando se reúnem para seu louvor formal. É nesse momento que Deus fala aos seus filhos através da palavra. Em Atos capítulo 20, versículo 7, lemos que Paulo pregou aos irmãos como meio de ensinar a palavra, né? Ponto 2. A igreja naquela época também orava com regularidade. Então, oração é algo que faz parte da adoração. Na adoração nós oramos. Depois, veja bem, é orar, não é no sentido de reza ou de repetir as orações, de recitar orações. É oração. Oração é você falar com Deus, né? Isso é oração. A igreja orava. Depois da conversão daqueles 3.000 pessoas no dia de Pentecostes, a igreja conta, né, que ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Então, através da oração, o povo de Deus tinha a gloriosa oportunidade de conversar com o seu Pai Celestial. Não se concebe congregar-se para louvar a Deus sem incluir sinceras orações. Ponto 3. Cantava-se hinos, cânticos e salmos para adorar a Deus e para ensinar e aprender sobre a majestade das coisas eternas. O apóstolo Paulo escreveu: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos espirituais. Efésios 5:19. Leia também Colossenses 3:16, né, e Hebreus 3:15, e note que o nosso louvor deve ser um sacrifício puro, o fruto de lábios, que confessa o nome de Jesus. Está em Hebreus 13:15.
Colossenses 3,16 fala do louvor também cantando hinos espirituais como Efésios. Que tipo de música é indicado nessas passagens? Você viu, você está vendo? Música criada no fundo do coração, em louvor a Deus, música sincera e verdadeira, que ensina a mensagem de Deus e encoraja os irmãos. Que tipo de música é essa? É música vocal, veja bem, falando entre vós com salmos, em tom de louvando de coração, com hinos, né? Cantando ao Senhor. Então, são hinos, né? Cantando com a voz, né? A música nos cultos, ela jamais pode ser usada para divertimento ou emoção em si, mas simplesmente para expressar nossa alegria cristã, apreço e amor para com Deus. Deve expressar também a nossa fraternidade cristã e fé no Senhor Jesus. Hinos cantados mecanicamente, sem respeito, entendimento ou para nos divertir, não são louvor. Nada mais são do que uma audaz blasfêmia, né? Outra coisa, na adoração a Deus, você percebe que no Novo Testamento só fala em cantar hinos, em louvar com hinos, né? Com a voz. Não fala nada sobre instrumentos musicais, embora o louvor instrumental é muito presente no Antigo Testamento, ele não está presente na Nova Aliança. Por quê? Porque o louvor passou a ser em espírito, nada mecânico faz parte da adoração no sentido de coisa visual, né? Para acompanhar a adoração. Você não tem mais as velas, você não tem mais aquele templo grandioso, né? Você não tem mais aqueles sacerdotes com aquelas roupas, você não tem mais aquele altar de incenso, e você não tem mais ninguém tocando aqueles instrumentos. A adoração ela é espiritual, que vem do próprio ser, né? Então, não está presente instrumentos. Aí a pessoa vai dizer, mas isso é bobagem, pode colocar um instrumento para cantar melhor. Veja bem, a gente usa como princípio a adoração no Antigo Testamento. Tudo que foi feito por Moisés no tabernáculo, na adoração, foi através de Deus. Ou seja, Deus disse o que deveria estar, o que deveria ter e o que não deveria. Deus falou sobre as cortinas, sobre a dimensão da arca, da aliança, os querubins. Deus falou sobre os pães da proporção que deveriam estar, o altar de incenso, o tamanho do tabernáculo. Tudo Deus deu a Moisés, medida exata, comprimento, tamanho, cor, material. Tudo Deus indicou para Moisés fazer. Moisés não podia inventar nada, fazer nada diferente do que estava determinado por Deus. O mesmo princípio permanece. Nós agora adoramos em espírito, em verdade. Então, nessa adoração, nós temos que nos regular pelo que está presente, que Deus revelou no Novo Testamento. Usar coisas que não está revelada é simplesmente um risco. É um risco, porque nós estamos tratando com Deus. Então, nós aconselhamos que não se use nada na adoração que você não encontra revelado pelos apóstolos e profetas no Novo Testamento. Instrumentos musicais não é citado, nunca fez parte da adoração da igreja. A igreja não adorava dessa forma, isso é certo. Você tem na escritura, você tem na história. A igreja durante séculos preservou o seu louvor simples. Hoje sabemos que está muito mudada as coisas, né? A igreja congregava-se semanalmente para participar da ceia do Senhor. Então a ceia do Senhor também faz parte da adoração cristã. Temos um bom exemplo disso em Atos capítulo 20, versículo 7, quando Paulo estava com a igreja de Trode e celebrou aquela ceia, né? Aquela ceia simbólica. Então, também temos em Mateus 26, Jesus instruindo sobre a ceia, e em 1 Coríntios, né? Paulo também instrui, né? Sobre comer o pão, né? E, então a Bíblia nos ensina comer pão sem fermento, né? Sem fermento, como lembrança do corpo de Cristo. E fruta da videira, né? Que é o extrato da uva, o suco de uva, o vinho natural, como lembrança do seu sangue. E além do mais, temos a obrigação de nos examinar ao participarmos da ceia, para que nós estejamos realmente, né, entendendo e mostrar o sacrifício de Jesus através dela. A ceia é um memorial da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Devemos todos participar da ceia do Senhor até que Ele venha. Então a ceia fazia parte da adoração e é para todos os cristãos participarem tanto do pão como do vinho do fruto da videira.